2, som. Ei. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, amados. A graça e a paz. Vocês estão bem? Aleluia. Quero dar as boas-vindas a você nessa noite de celebração, noite de celebrarmos a ceia do Senhor. Nós estamos aqui para celebrar a ceia, trazer à memória aquilo que o Senhor realizou por mim e por você. E eu gostaria muito mesmo que você se alegrasse nessa noite, pois hoje é uma noite de celebração. Hoje é uma noite onde nós teremos um momento para nos alegrarmos na presença do Senhor. Amém? Eu gostaria de dar as boas-vindas a você. Gostaria de saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez hoje. Tem alguém em nosso meio? Não? Todo mundo já é de casa? Então, glória a Deus. Eu quero dispensar o grupo de louvor. Fique à vontade. Daqui a pouquinho nós estaremos aqui de volta para celebrarmos mais ao Senhor. Amém? Então, amados, hoje eu quero trazer uma palavra ao seu coração, porque ela já está no meu coração. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. E uma das coisas que nós vamos sempre precisar é examinar a nós mesmos, analisar como é que está o nosso nível de fé. Amém? Diga: o justo viverá pela sua fé. Aleluia. Sabe, amados, você não vive pela fé do pastor, você não vive pela fé do seu esposo, da sua esposa. Cada um de nós viverá da sua própria fé. Amém? Da sua fé em Cristo Jesus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 16. O Evangelho de João e o capítulo de número 16. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? A fé vem pelo... Glória a Deus. Tá bom, hein? Ainda bem que você já sabe qual é o meio pela qual a fé vem. Não adianta você pedir mais fé a Deus, porque a fé, ela vem por você ouvir. E quantos creem que Deus continua falando? Amém? Ele vai falar conosco nessa noite. Em João, capítulo de número 16, e nós vamos ler a partir do versículo de número 7. João 16, versículo número 7. O Senhor Jesus, ele estava orientando os seus discípulos acerca das coisas que iriam acontecer. E os discípulos, eles chegaram a se entristecer. Eles chegaram a ficar tristes com aquilo que o Senhor Jesus falou. E Jesus, ele fala algo, diz: vocês, ao invés de me perguntar para onde é que eu vou, vocês estão tristes, porque eu estou dizendo essas coisas. Mas aí no verso de número 7, ele diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 9 diz: do pecado, porque não creem em mim. Verso 10, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Verso 12, ele diz: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não os podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Por quê? Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que ainda hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Um pouco e não me vereis, outra vez, um pouco e ver-me-eis. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.
Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito trazendo revelações da Tua palavra nessa noite. Sim, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, com os nossos ouvidos inclinados à Tua voz, para que possamos ouvi-lo, entendê-lo e Te obedecer, Pai. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é o centro dessa verdade. Obrigado, Senhor, porque nessa noite a Sua palavra há de se manifestar entre nós. Obrigado, Senhor, porque nesse lugar, nessa noite, o centro da atenção é Jesus. Ele será ministrado aos nossos corações e nós o recebemos com alegria e mansidão. Quantos crê, diz amém. Glória a Deus. Então, amados, esse texto é um texto maravilhoso e eu poderia dar um título para essa mensagem de hoje, é o Espírito Santo para convencer. O Espírito Santo para nos convencer. Tem alguém convencido aqui nessa noite? Aleluia! O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, ele veio com um propósito. Na verdade, ele veio com vários propósitos. Nesse pequeno texto que nós lemos aqui, nós podemos enxergar, nós podemos ver muitas das coisas das quais Jesus falou que o Espírito Santo viria fazer para mim e para você. Amém? E Jesus, ele falando com os discípulos, quantos creem que Jesus, ele sabia exatamente do que nós iríamos precisar? Ele disse, é necessário que eu vá. Vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o outro ele não virá. Quem era o outro? O Espírito Santo. Ele diz, é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. Não é que Jesus e o Espírito Santo não podiam estar no mesmo lugar, que inclusive ele estava ali com Jesus. Mas ele viria de uma forma diferente. Ele viria agora habitar dentro de mim e dentro de você. Enquanto Jesus estava ali, o Espírito Santo estava com Cristo, mas ele ainda não estava habitando dentro de mim e dentro de você, porque Jesus ainda não tinha ido para o Pai, ele ainda não tinha oferecido o sacrifício, ao Senhor, para que agora todos aqueles que nele crescem pudessem se tornar filhos de Deus. Ele diz, é necessário que eu vá. Porque quando eu for, eu enviarei, e ele virá. Aí ele diz, agora ele virá com o quê? Com algumas funções, com algumas coisas específicas. E aí ele diz que quando ele vier, ele iria convencer o mundo de 3 coisas. O Espírito Santo, ele foi enviado por Jesus para convencer o mundo de 3 coisas específicas: do pecado, e eu quero que você preste atenção nessa noite, não é dos pecados. O Espírito Santo não veio para convencer você dos pecados, ele veio para convencer você de um pecado, de uma justiça e de um juízo. E o próprio Jesus, ele responde, de qual pecado? Qual é o pecado que o Espírito Santo veio convencer o mundo? Do pecado de não crer em Jesus. Então, amados, nessa noite o Espírito Santo ele está falando para mim e para você que já creu, para você que ainda não creu, mas o Espírito Santo ele veio com essa função, convencer o homem do pecado. Que pecado? De não crer em Jesus. Tem uma outra versão que esta eu gosto mais ainda, que diz que daqueles que se recusam a crer em Jesus. Da justiça e do juízo. E aí ele continua dizendo, da justiça, por que da justiça? Ele diz, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está, diga, ele já está julgado. Aleluia, aleluia. O príncipe desse mundo, de quem Jesus estava falando? De Satanás. O príncipe desse mundo é o diabo. E Jesus diz, o Espírito Santo ele virá
para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você ainda não se convenceu, se você ainda não está convencido de que Jesus, Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas, se você ainda não está convencido de que Jesus, Ele fez justiça por mim e por você, se você ainda não está convencido de que o diabo, ele já está julgado, nessa noite, é noite de você se convencer, é noite do Espírito Santo convencer você, assim eu creio, por isso que essa mensagem, ela está sendo ministrada ao meu e ao seu coração nessa noite. Amém? O propósito do Espírito Santo é nos convencer. É nos convencer. E infelizmente, amados, muitos cristãos, eles nem sequer têm dado ouvido ao Espírito Santo. Porque o inimigo, ele entendeu. O inimigo, ele entendeu. O Espírito Santo, ele vai convencer o homem do pecado, da incredulidade. O Espírito Santo, ele vai convencer que já foi feita justiça. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz que aquele que não conheceu pecado, Deus os fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Diga, eu sou justiça de Deus. Você está convencido disso, irmãos? Você está convencido de que você foi justificado, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Porque Jesus, ele veio realizar isso e o Espírito Santo veio convencer de que Jesus já realizou. O papel do Espírito Santo hoje é para convencer eu e você, todos os dias. Todos os dias. Quando você se acordar, que o inimigo trouxer para você uma acusação, quando o inimigo disser que você não pode, que você não tem, que você é derrotado, você olhar para o que está escrito, ouvir o Espírito Santo dizer, ei, você é justiça de Deus, você foi justificado em Cristo Jesus, não aceite mais nenhuma condenação para você. Se não bastasse dizer que você é justificado, o Espírito Santo também vai te lembrar. Quando o diabo quiser trepudiar sobre você, o Espírito Santo está aqui para convencer você, para dizer, ei, lembra? Ei, acorda, crente, presta atenção, ele já está julgado. Ele já está julgado, ele já foi julgado, e a posição dele agora é debaixo dos meus e dos seus pés. É para que você todo dia, irmãos, dê valor ao sacrifício que Jesus fez na cruz por mim e por você. Se não for o Espírito Santo para nos convencer todos os dias, você esquece. Hoje a ceia do Senhor está sendo celebrada para que nós trazemos à memória aquilo que Jesus fez. Mas o Espírito Santo, ele está 24 horas com você. 7 dias na semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano e todos os anos que você viver aqui, com uma função. Com uma função. Convencer você. Convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, irmãos, não crer, não ter fé, não é fraqueza. Diga, incredulidade é pecado. Jesus fez algo poderoso, irmãos, que nós precisamos todos os dias nos lembrarmos do seu sacrifício. E em uma versão que eu falei, na versão NVT, diz que aqueles que se recusam a crer. Ou seja, está no tempo presente. Eu não sei do que você tem se recusado a crer em Jesus. Do que você tem se recusado a crer que é um direito seu. Viver uma vida em justiça é um direito seu. Viver uma vida em saúde divina é um direito meu e seu. Viver uma vida abundante é um direito meu e seu, conquistado por Jesus. Mas para que você possa desfrutar disso, você precisa crer todos os dias. Mas infelizmente muitos têm se recusado a crer. Muitos têm ouvido falar, têm ouvido a mensagem da salvação, têm ouvido falar de fé, têm ouvido falar que tudo é possível
ao que crê, mas tem escolhido a viver uma vida de incredulidade. Ei, presta atenção, o Espírito Santo de Deus, ele veio com uma função: convencer você. Convencer você que isto é pecado. Hoje é noite de arrependimento, irmão. Se você não tem crido no que está escrito, hoje é noite de você se arrepender, pedir perdão ao Senhor e se colocar na posição que o Senhor conquistou para mim e para você. Mas, amados, eu quero mencionar com você outras coisas que o Senhor lhe falou aqui na sua palavra. Quando ele diz, começa falando no verso 7, ele diz: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Tem outras palavras que fala o ajudador. Tem alguém que tem uma versão aí que diz o encorajador? Todas essas versões está falando praticamente da mesma coisa. O Espírito Santo ele veio para nos encorajar. O Espírito Santo ele veio para nos consolar. O Espírito Santo ele veio para nos ajudar. Ajudar a quê, pastor? É eu ficar sentado, deitado lá na cama e dizendo: Espírito Santo faça isso, Espírito Santo faça aquilo? Não, é quando você se levantar, você se posicionar, você saber. E nessa noite eu quero tratar mesmo o Espírito Santo como um encorajador. Essa noite eu quero encorajar você pela palavra. Essa noite eu quero encorajar você pelo Espírito a se posicionar em fé. Essa noite eu quero encorajar você para dizer que tudo é possível ao que crê. Tudo é tudo, irmãos. Eu não sei o que é que você tem precisado. Eu não sei qual é a coisa que está te confrontando. Mas eu quero te dizer nessa noite, eu quero te encorajar pelo Espírito Santo que todas essas coisas você tem o poder para fazer. Você tem o poder para realizar. O Espírito Santo, ele está aqui para nos encorajar. Quantos aqui querem ser encorajados nessa noite? Ele veio para nos encorajar. Jesus sabia, ele vai fechar esse capítulo 16, ele vai dizer que no final nós vamos ter aflições, mas ele diz: ei, tem bom ânimo, porque eu já venci esse mundo. O Espírito Santo ele está aqui hoje, irmãos, para nos encorajar. Eu não sei quão difícil foi a sua semana, eu não sei quão difícil tem sido o mês que passou, eu não sei qual é as expectativas que você está colocando nesse mês que está se iniciando hoje, mas o Espírito Santo de Deus, ele está aqui hoje para te encorajar. Oh, aleluia! O Espírito Santo está aqui hoje para dizer que você não está sozinho. O Espírito Santo do Senhor está aqui hoje para dizer que Ele é contigo, que Ele não te desampara, que Ele não te deixa um minuto só. O Espírito Santo, ele está aqui, está comigo e com você. Quantos aqui reconhecem a presença maravilhosa do Espírito Santo? Quantos aqui creem que o Espírito Santo está 24 horas com você? Talvez você não tenha se dado conta que Ele está com você. Mas deixa eu dizer mais para você. O Espírito Santo não é um vento. O Espírito Santo não é uma sensação. O Espírito Santo não é apenas uma força, um poder. O Espírito Santo é uma pessoa. Mas essa pessoa, ela é poderosa. Ela é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E ela está aqui. Ele está aqui. Oh, aleluia. Ele está aqui. Ele está aqui para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos consolar. Está precisando de consolo? O consolo não é para dizer: oh, continue chorando, continue sofrendo. Não. O consolo é para dizer que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Isso te consola? Isso te conforta? Saber que o seu nome está escrito no livro da vida? Isso te conforta? Te conforta saber que as trevas não prevalecem mais contra você? Isso te conforta? Te conforta que aquele que era o maior inimigo meu e seu, ele está julgado. Ele já é derrotado e você é mais do que vencedor. Isso te conforta? Isso te encoraja? Te encoraja a saber de que Jesus, Ele está lá intercedendo por mim e por você. Te encoraja a saber que todos os preços, toda a tua dívida que você devia, foi paga. Isso te encoraja, irmão, nessa noite?
Quer mais motivo para você celebrar nessa noite? O nosso destino era para sempre, para sempre, separado de Deus. Mas Jesus nos reconectou, nos reconciliou com Deus. E agora você tem a vida de Deus habitando em mim e em você. Isso te encoraja? Isso te conforta? Isso te consola, irmãos? Jesus, ele sabia que nós iríamos precisar de alguém que nos encorajasse. Eu não posso encorajar você. Eu não posso convencer você, graças a Deus por isso. Graças a Deus que eu não posso convencer você. Eu ouvi um grande pregador da palavra dizer que tudo o que o homem pode convencer, outro homem pode fazer você também desconvencer. Mas aquilo que o Espírito Santo faz você se convencer, ninguém mais pode. Aquilo que o Espírito Santo faz você se convencer de que é verdade, ninguém mais tira de você. Será que nós temos crido? Será que nós não temos recusado a crer? E há um perigo para recusar a crer. Há um perigo recusar a crer na palavra do Senhor. Ele diz: o Consolador virá. Quando ele vier, ele vai fazer uma outra coisa. Além de nos consolar, de nos confortar, de nos encorajar, ele vai convencer. Mas também, outra coisa que ele vai fazer, quando ele vier, mas ele já veio, guiar você a toda verdade. Diga: o Espírito Santo veio para me guiar a toda a verdade. A toda a verdade. O que é que o Espírito Santo veio fazer, irmãos? Não deixar que você seja enganado. Quantos sabem que o contrário da verdade é a mentira? Quem é o pai da mentira? Satanás. Quem é que trabalha com o engano? É ele. O Espírito Santo veio com essa função, te convencer e te guiar a toda a verdade, para que você não seja enganado. Eu não posso te guiar a toda a verdade, mas o Espírito Santo pode. Você deitando e levantando todos os dias, sabendo que você tem um guia, que está vivo, que está ao seu lado. Irmãos, eu oro para que você comece a prestar mais atenção no Espírito Santo. A palavra vai dizer: não apagueis o Espírito. E o Espírito pode apagar? Pode. Apagar na minha e na sua vida. Como é que você apaga? Você não precisa me responder, mas quantos aqui lembraram do Espírito Santo hoje ao acordar? Quantos aqui hoje ao se levantar diz: Espírito Santo, me guia a toda a verdade, não me deixa que eu seja enganado por nada nesse dia? Você já parou para imaginar alguém que está 24 horas do seu lado, querendo falar com você, e você não dando a mínima atenção? Só que esse alguém, ele está aí para te convencer de que você é salvo. Ele está para convencer de que Deus fez justiça por mim, por você. Ele está para nos convencer de que aquele que era o nosso maior inimigo está julgado, querendo nos guiar a toda a verdade. Eu não sei se você tem buscado conhecer a verdade, mas Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Espírito Santo, irmãos, ele está com essa finalidade. Infelizmente, hoje nós temos visto, inclusive no meio das igrejas, pessoas ouvindo a palavra e sendo enganado, inclusive, por falta de conhecimento, por falta de ouvir o Espírito Santo. Ele veio também para revelar coisas que antes não suportaríamos ou não entenderíamos se Jesus falasse.
Jesus ele vai dizer assim: eu tenho outras coisas para vos dizer, mas vocês ainda não podem suportar. Diga, mas hoje eu posso, porque o Espírito Santo ele nos fortalece. Você tem recebido revelações do Espírito Santo? O Espírito Santo tem revelado coisas para você, e você tem entendido, você tem suportado as verdades que o Espírito Santo já disse para você? Jesus sabia que o homem natural não poderia receber e nem suportar coisas que ele tinha para falar. Mas quando viesse o Espírito Santo, aí sim, agora nós poderíamos saber dessas verdades. Então veja que o Espírito Santo ele veio para também nos revelar coisas que nós ainda não poderíamos saber, coisas que nós possivelmente jamais entenderíamos no natural, mas com a ajuda do Espírito Santo ele vai nos ajudar. Eu tenho falado aqui, irmãos, e eu continuo falando para você. Se você buscar e considerar a pessoa do Espírito Santo, que está aí juntinho de você, ao seu lado, você não precisa se arrepiar, você não precisa de nenhum barulho, mas você só precisa crer que Ele está aí junto com você agora, ministrando ao meu e ao seu coração. Ele pode trazer revelações tão poderosas para mim e para você, que se qualquer outra pessoa falasse para você, você não acreditaria. Você não acreditaria. Mas quando Ele falar, Ele vai guiar você a essa verdade. Eu não sei o que você tem recebido ao seu coração, mas uma coisa eu sei. A palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Eu estou desejando ouvir as bocas dos crentes falando coisas do coração. Eu tenho desejado ouvir os crentes abrindo a sua boca para declarar a palavra do Senhor. Nós temos uma responsabilidade, irmãos, aqui nessa igreja. Uma das visões que o Senhor me deu para a igreja, Verbo da Vida, Senhor do Bonfim, é fazer com que você viva a palavra de Deus na prática. Não é simplesmente para você vir ao culto, não é simplesmente para você ler a Bíblia e dizer tudo muito lindo, mas para você viver dia a dia a palavra. É para você experimentar todos os dias a manifestação do poder de Deus na sua vida. Quantos aqui têm experimentado? Quantos aqui têm experimentado da palavra funcionando na sua vida? Eu não quero que você saia por aí falando, o pastor disse que é assim. Eu quero que você, irmão, diga assim, está escrito. E porque está escrito, eu vivo. Porque está escrito, eu exijo que seja assim na minha vida. Tantas coisas nós temos para viver a palavra, irmãos. Manifestação do poder de Deus na minha e na sua vida. Isso chama-se praticar a palavra. Crentes praticantes da palavra. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Eu iria ficar de boca cansada. Eu ia me tornar muito chato tentando convencer você a crer no que está escrito. Eu não sei, irmão, se você prestou atenção nos versículos que nós lemos, das 3 coisas que o Espírito Santo veio para convencer. Mas só 2 delas aí, se você crer todos os dias, na justiça e no juízo. Se você estiver convencido disso, eu vou dizer uma coisa para você. Não tem cão do inferno que te pare. Não tem nada que impeça você de avançar. Não tem nada, irmãos, que faça você parar, a não ser você mesmo. Se você crer todos os dias, o diabo ele não vai se importar por você ler a Bíblia toda de Gênesis, Apocalipse. Ele não vai se importar com nada disso.
O que vai fazer confrontar ele é o que está escrito e você falando da sua boca. Quantos lembram que o Espírito Santo guiou Jesus para o deserto para ser tentado? Mas Jesus não perdeu uma. O Espírito Santo estava com Jesus, estava com ele. Ei, o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo está com você. Inclusive, essa é uma outra função, todos os dias. Todos os dias que as propostas chegar para mim e para você pecar. Qual foi a proposta do diabo para Jesus? Para que ele caísse em tentação. Eu não sei qual tentação está batendo na sua porta, mas o Espírito Santo está aqui para convencer a mim e a você de que você é a justiça de Deus. Jesus diz: o Espírito Santo também virá para convencer você de que o príncipe desse século já está julgado. Ou seja, ele não pode mais nos dominar. Diga: o príncipe desse século não me domina mais. Fale com fé, diga: ele não me domina mais. Aleluia, aleluia, aleluia. E sabe o que é isso, irmãos? É todo dia você é vitorioso. Nós cantamos aqui: vitorioso és. Mas você também é vitorioso. Todos os dias. Não importa a tempestade. Você é vitorioso. Você é vitorioso. Você é vitorioso. Você é vitorioso. Porque Jesus, ele já realizou isso. E o Espírito Santo, ele veio para convencer você de que isso é verdade. Jesus disse: ele não falará de si mesmo. Ele falará de mim. Ele veio para lembrar. A ceia do Senhor não é para você lembrar só de mês em mês, não. O Espírito Santo veio para lembrar você todos os dias de que Jesus venceu na cruz. Ele veio também para nos consolar. Você sabia que nós precisamos todos os dias de alguns consolos mesmo? Eu não sei você, irmãos, mas logo que eu me converti, a gente, quando entende, recebe a salvação, reconhece o poder da palavra em nossas vidas, eu espero que tenha sido assim com você. Comigo foi assim. A minha vontade era de sair falando para todo mundo. Para todo mundo que eu encontrava, a minha vontade era de sair falando: ei, Jesus Cristo é o Salvador. Ei, Ele é o Senhor. Ele já venceu na cruz. Ele conquistou uma salvação para mim e para você. Mas essa vontade, ela deve continuar todos os dias. Porque se todo dia você está convencido, todo dia você quer falar para alguém. Mas nessa parte, irmãos, para mim foi um consolo. Quantos aqui já quiseram convencer alguém? Eu fui o primeiro. Quantos aqui já quiseram empurrar Jesus de goela abaixo em alguém? Quantos aqui já quiseram dizer: se converte, pelo amor de Deus? Ei, mas para mim isso foi um consolo, isso foi um conforto, porque não sou eu que convenço a ele. Jesus só disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo. Mas quem não crê, vai ser? Já está condenado. Aí essa parte que pesou para mim. A palavra diz: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê, não vai ser, já está. Olha o perigo da incredulidade. Olha o perigo de quem se recusa a crer em Jesus. Ele não vai ser julgado, condenado, ele já está condenado. Irmãos, e eu não sei para você, mas para mim, isso foi forte. Saber de que aquela pessoa que você tanto ama... Tem alguma mãe aqui? Tem alguma mãe aqui? Pai? São filhos? Você ama seu filho? Você ama sua mãe? Você ama seu pai? Agora pense comigo aqui.
Você saber que o seu pai, o seu filho, a sua mãe está condenada. Condenada ao quê, pastor? Ao inferno. É isso que a palavra está dizendo, não sou eu. Porque todo aquele que se recusa a crer já está. Irmãos, se não fosse o Espírito Santo para me confortar, para me consolar, eu ficaria sofrendo. Eu já vi alguém dizer, eu vi uma mãe dizer que se o filho dela fosse para o inferno, ela preferia estar no inferno junto com ela, com ele. O amor de mãe. Na capacidade humana, isso é até compreensível, sim ou não? Eu já vi muitas histórias de mães que mesmo que dá a sua vida, se lança na boca da fera, pula de cima da ponte, entra no fogo, pula na água, faz qualquer coisa para salvar a vida de um filho. Ei, mas no Evangelho é cada um individual. Você que é mãe, você que é pai, você que é filho, entenda isso, irmãos. Não é você que vai convencer o seu pai, não é você que vai convencer o seu filho, não é você que vai convencer o seu marido, nem a sua esposa. É o Espírito Santo. Diga graças a Deus. Quem é mais eficiente, eu ou o Espírito Santo? É o Espírito Santo. E você precisa crer que assim como você creu para a salvação, uma hora eles também irão crer. Se o Espírito Santo não convencer, em vão nós falaremos. Será apenas cansaço. Será apenas encheção de saco mesmo, perturbação, como muitos falam. E isso, irmãos, nos traz até sabedoria para que nós venhamos a viver o Evangelho. E isso para mim foi libertador. Isso para mim foi o que Jesus falou aqui, o Consolador. Eu não sei você, mas eu gosto muito de estudar e meditar nas coisas da palavra. E a palavra deixa claro que um dia todos serão julgados. Todos, sem exceção. Todos ressuscitarão e serão julgados. Os crentes e os não crentes. Porque se fosse só para uns, tudo bem. Mas todos aqueles que um dia morreram e que irão morrer ainda, um dia eles ressuscitarão, pois todo esse controle está na mão do Senhor. Quando está falando aqui do pecado, da justiça e do juízo, está falando também dessas coisas, de que Ele tem o controle em nas suas mãos. Eu não sei aqui se alguém já pensou um dia, ou se já ouviu falar, que o diabo era quem ia mandar no inferno. Que ele é o chefão lá do inferno. O Espírito Santo está aqui para guiar toda a verdade. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Ele nunca vai chefiar nada lá no inferno. Você sabe quem é que tem o controle do inferno? É o Deus Todo-Poderoso. Se existe dois lugares que nunca vai haver interferência de ninguém, é o céu e o inferno. A terra Deus deu ao homem, deu autoridade ao homem, o homem entregou na mão de Satanás e por isso o príncipe desse mundo hoje é quem governa. Por quê? Porque ao homem foi dado autoridade. Mas o céu e o inferno, quem comanda tudo lá é o Senhor. Eu aprendi, irmãos, que o inimigo, o diabo, ele ia ser o chefão. Muita gente até conta a história que ele vai fazer festa lá e comandar e judiar todo mundo. Não, ele vai estar lá de igual para igual, porque ele já está julgado. Quando o Espírito Santo te convencer, irmãos, você vai lembrar que ele vai estar no lugar que você deveria estar. Jesus te livrou de lá, porque você ia sofrer tanto quanto ele. Porque inclusive o inferno não foi feito para o ser humano. O inferno foi criado para Satanás e seus demônios. Agora a questão é que ele não quer ir para lá sozinho. Ele quer te enganar. Ele quer enganar a mim e a você para carregar para lá. Creia nisso, irmãos. Creia nisso para você não ficar vacilando com as ciladas dele. E isso para mim foi consolador porque eu entendi que no juízo final, antes do juízo final, a palavra do Senhor diz, inclusive Jesus ele falou aqui num capítulo anterior, no 14, ele diz, não se turbe o vosso coração, porque eu vou preparar um lugar e eu voltarei para buscar vocês. Tem alguém esperando? Tem alguém esperando a volta de Jesus? Ele voltará para nos buscar.
ele disse: se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar um lugar e eu voltarei para buscar. Nós seremos arrebatados, se ainda estivermos vivos, quando ele voltar. E seremos julgados no tribunal de Cristo. Mas lá depois de alguns milhares de anos, todos que se recusaram a crer, todos que se recusaram a crer, serão ressuscitados e serão julgados. Lembra que eu falei aqui das pessoas que você ama? Sim ou não? Eu vou confrontar você nessa noite com a palavra. A palavra diz que eu e você, que cremos em Jesus, estaremos junto com Ele no julgamento final. Quantos creem que vão estar lá? E quantos creem que você vai estar consciente? Então, sabe aquela pessoa querida que você evangelizou? E ela se recusou a crer? Ela vai estar olhando face a face para você. E você olhando face a face para ela. Mas ela não terá desculpa. Porque ela teve você para pregar. E ela teve o Espírito Santo para quê? Convencer de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Ela não vai estar lá tentando se desculpar, mas Senhor, Senhor, é porque o meu marido, ele não queria vir para a igreja, Senhor, é porque, o Senhor não sabe a mulher que o Senhor me deu? E Jesus dizendo, o Espírito Santo lá, já não adianta mais essa conversinha. Eu estava lá para convencer você de que a sua salvação era individual. Ei, você, a sua salvação não depende de ninguém mais, somente de Jesus e do Espírito Santo. Eu não estou falando aqui para você largar ninguém, abandonar ninguém, nem também agir de forma errada. Mas lembre, irmãos, que a salvação é individual. O seu love é confrontador essa palavra, mas precisa ser dito. Talvez você vai viver toda a sua vida aqui com alguém, deitando, dormindo com ele. Mas um dia, porque alguém se recusou a crer, vai estar um de um lado e um de outro. O que creu, consciente de que terá o céu para sempre. Mas o que se recusou a crer, e eu estou usando mesmo essa palavra, se recusou a crer. Sabe o que é recusar? Não, eu sei. Orlando, beleza, o negócio é muito interessante mesmo, mas eu não quero não. Se recusa. Você vai nesse dia, você vai estar frente a frente com aquele que viveu toda a sua vida aqui juntos, dormindo junto, mas por conta de uma escolha, de ter se recusado a crer no nome de Jesus, será julgado e lançado no lago de fogo e enxofre para sempre. E aí, irmãos, é nessa palavra, é nessa parte que o Espírito Santo ele começa a nos consolar aqui hoje. Seria ou não seria sofrimento para mim e para você? Eu não sei você aqui se já participou de um júri, onde você vê uma pessoa querida sua ser julgada, levada a juízo e recebida uma sentença de 20, 30 anos de cadeia ou até prisão perpétua. E imagina para sempre. Imagina aí se não fosse o Espírito Santo, se nós não sofreríamos. Você sabe o que é isso? A bondade do Senhor. A bondade do Senhor. A bondade do Senhor. Amém, irmãos? Eu me lembro de uma irmã que um dia ela disse, falando sobre, depois que morre, né? E ela perguntando sobre como era que os mortos estariam lá no céu, se estariam conscientes ou não. E aí eu lembro que o professor do Rema falou assim, não, vão estar todos conscientes. Ela diz, então eu vou ter vontade de voltar aqui para a terra? Eu vou sentir vontade de vir para perto do meu marido se eu morrer primeiro do que ele? Irmãos, nós cremos na glória tão poderosa.
na presença tão gloriosa que você não vai sentir nenhuma vontade de voltar para cá. Assim como também você vai estar em algo tão poderoso, tão maravilhoso, que você não vai sofrer por aqueles que tomaram uma decisão de não estar lá. Porque tanto para os que vão, como para os que ficam, é baseado em uma decisão. Você hoje está sendo liberto, irmãos, de você entender que ninguém vai para o inferno enganado não, viu? Ele é enganado a se posicionar dessa forma. Mas eu creio plenamente no que está escrito, que o Espírito Santo ele veio para convencer. E uma hora ou outra, ele vai estar ciente de que o caminho que ele está seguindo é um caminho de morte. Amém? Então o Espírito Santo ele veio para convencer. Glória a Deus. Aleluia. Tem uma versão na mensagem que diz assim: quando ele vier, denunciará o erro do mundo mau quanto ao pecado, à justiça e ao julgamento. Mostrará que a recusa em crer em mim é pecado básico deles, e que a justiça vem do alto, onde estou com o Pai. E do julgamento, fora da visão e do controle deles, que o julgamento acontece quando o governante deste mundo mal é levado a juízo e condenado. Então, irmãos, hoje essa palavra ela veio para nos consolar, para nos confortar, para nos encorajar, para nos convencer, do Espírito Santo, da obra poderosa dele, que ele veio realizar na igreja de Jesus. Eu não sei se você se lembra que quando Jesus morreu, foi para a cruz, os discípulos dele se esbandalharam logo. Foi questão de poucas horas, de pouco tempo, para que todos já estivessem todos incrédulos. Sabe por que você ainda permanece hoje? Talvez você não tenha se dado conta. Mas eu vou te lembrar quem foi que te manteve aqui até hoje. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Aleluia. É Ele que tem te convencido, irmãos. É Ele que tem te convencido, não é você, é Ele. Quando eu olhei aqui para os discípulos, eu lembrei. Eu cheguei até a querer criticar os discípulos. Principalmente aqueles dois no caminho de Emaús. Os cabras já iam murmurando. Não, tu não sabe não, aquele que disse que ia ser o nosso rei, aquele que vinha para resolver nossa situação, morreu, já faz 3 dias, cadê ele? E Jesus se aproxima dos dois. Os cabras estavam tão distraídos que nem perceberam a presença dele. Mas Jesus, ele falou algo para os discípulos. Ele diz: não saiam, não vão a lugar algum, até que do alto venha revestimento de poder. Para quê? Para serdes minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia, na Galileia, em Samaria e em todos os lugares da terra. É Jesus que fez isso. Foi o próprio Cristo que disse que eles não deveriam sair. Ei, para onde você está indo sem receber as devidas instruções do Espírito Santo da verdade? O que você está fazendo sem buscar as devidas instruções daquele que pode te guiar a toda a verdade? Tem uma frase que eu compartilhei outro dia, e o Espírito Santo diz: você já perguntou a Ele para onde você deve ir? Você já perguntou para onde você deve ir? E uma vez que o Espírito Santo te diz para onde ir, você já perguntou a Ele o que você deve fazer lá? Porque essa é a nossa vida. Essa deve ser a nossa condição junto ao Espírito Santo. Hoje eu digo para você, irmãos, nós já vamos encerrar esse culto. Eu quero chamar já o grupo de louvor.
aqueles que têm se recusado a crer em Jesus. Assim como Jesus falou, não saiam até que do alto venha o revestimento de poder. Eu tenho visto a dificuldade que as pessoas têm de receber o batismo no Espírito Santo. Jesus, Ele enviou para mim e para você. Ei, crente. Jesus foi quem disse que você ia precisar do Espírito Santo. Os discípulos, irmãos, eu creio que eles nasceram de novo quando eles estavam trancados. Naquele templo lá em Jerusalém, quando Jesus, depois de ressuscitado, de repente ele chega e shalom. Eu também gostaria de ouvir essa palavra, porque acaba com as portas trancadas, com medo das perseguições. De repente alguém aparece do nada e tem que dizer: paz seja contigo. Mas eu acredito que a palavra diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo dentro. Mas Jesus sabia que eles precisavam do Espírito Santo sobre. Hoje é culto de Santa Ceia. E eu não sei, irmãos, o que você tem enfrentado de dificuldade. Mas é bom você rever com quem você está. E nós temos ministrado muito aqui o batismo no Espírito Santo. Mas eu pouco tenho visto pessoas receberem o batismo no Espírito Santo. Pastor, e como é que faz para receber? Quantos sabem como é que faz para receber? Como foi que você foi salvo? Porque creu. É pela fé. Receber o batismo no Espírito Santo também é pela fé. Você precisa crer que Jesus realizou uma obra poderosa a ponto de nós hoje podermos ter o Espírito Santo dentro e o Espírito Santo sobre. Se você já recebeu o Espírito Santo dentro, por que tanta resistência para receber o Espírito Santo sobre? E isso, irmãos, me leva a crer que isso tem sido uma obra do inimigo, o engano. Se tem uma das coisas que mais tem acontecido é a bagunça do engano, ensinos errados, ensinos, doutrinas de demônios. Quanta blasfêmia já tem sido contra o Espírito Santo, dizendo que orar em línguas não é de Deus. Quem foi que prometeu que você poderia orar em línguas? Foi eu que falei isso? Foi o próprio Cristo. Abra sua Bíblia lá em Marcos 16, por favor. Eu quero ler esse texto com você. Pode ir preparando aí uma canção para a Santa Ceia, que nós já vamos encerrar essa palavra de hoje. Marcos, capítulo 16. E o versículo de número 16. É o último capítulo do livro de Marcos. As últimas instruções de Jesus aqui. E aí, irmãos, eu tenho me perguntado por que tanta dificuldade dos crentes receberam o batismo no Espírito Santo. Eu não sei se vocês sabem, mas inclusive tem denominações que nem sequer crê nos dons do Espírito Santo. Eu estava meditando esses dias, sabe o que o Espírito Santo trouxe de revelação? É que tem algumas denominações, tem alguns crentes que se diz crente na palavra e estão querendo separar o inseparável. Ou quantos aqui ainda não sabem que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são inseparáveis? Como é que você quer Jesus e você não quer o Espírito Santo? Como é que você quer as bênçãos de Deus, mas não quer o poder do Espírito Santo na sua vida? Eu estou falando isso para despertar você, irmãos. Presta atenção. É completo, a salvação te dá direito, acesso ao Pai, receber a justiça daquilo que Jesus fez, e agora andar no poder do Espírito Santo. Porque a palavra vai dizer que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, agora habita em mim e em você. Mas Jesus, ele disse que não era apenas para estar dentro, era para estar sobre mim, sobre você. Sabe por que talvez você tenha tido dificuldade de testemunhar de Jesus?
Porque está escrito que a função do batismo no Espírito Santo é para você ser testemunha de Jesus. Não é simplesmente para você dizer que Jesus é o Salvador. É para você manifestar na sua vida. Você chegar diante de situações que o diabo se levanta e você diz: epa, Satanás, você já está julgado. E eu sou justiça de Deus e comigo você não pode. Cristo habita em mim, o Espírito Santo está em mim, o poder de Deus habita em mim, o maior habita em mim, maior o que está em mim do que o que está no mundo. E você manifestar o poder de Deus diante de situações que podem se levantar. Ei, por que você tem se recusado a crer nisso? Não é o pastor Adriano que está falando para você, é a palavra de Deus que está dizendo. Marcos 16:16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Você é salvo? Amém, irmãos? Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, aqui não está dizendo não creu. Quem, porém, não crê, é continuar crendo, será condenado. Olha o 17. Estes sinais, diga, tem sinais para me acompanhar. Oh, aleluia. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Que creem em quem? Em Jesus. Ele nos dá legalidade para usar o nome dele. Muitas vezes a gente está falando: ah, pastor, mas era Jesus. E você? Quem é? Você não é membro do corpo de Cristo? Está aqui à mesa hoje para trazer a memória de que você faz parte do corpo de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz que alguns estão fracos, alguns já morreram e outros estão doentes. Por quê? Porque não discernem o corpo. Você é membro do corpo de Cristo, irmãos. Você é alguém poderoso. E a palavra está dizendo que os sinais, eles hão de acompanhar os incrédulos, os que creem. Tem alguém que crê aqui? Tem alguém que crê aqui? Oh, aleluia! Aleluia! Tem uns sinais para acompanhar você. Deixa eu te lembrar nessa noite. No nome de Jesus expelirão demônios. Quantos demônios você tem botado para correr? Quantos demônios você tem dito: está aqui não? Em nome de Jesus, sai agora. Começando pela minha e pela sua vida. Começando pela sua casa. Eu tenho recebido convocações de crente para ir na casa lá e chega lá, demônio fazendo festa dentro de casa. Ei, você é autoridade no nome de Jesus. Você é uma autoridade legal. Não tem que você ficar com conversinha: ô cãozinho, sai daqui, não. Em nome de Jesus, saia daqui. Você é julgado e eu sou justiça. Saia daqui agora, em nome de Jesus. O que mais? Falarão o quê? Novas línguas. Quantos sabem que aqui é o batismo do Espírito Santo? Aqueles que creem em Cristo. Ei, crente, se você tem dito que tem crido, mas ainda não tem recebido o batismo do Espírito Santo, hoje é a sua noite, irmãos. É para você, é um revestimento de poder. O Espírito Santo, ele vem aqui para convencer você. Ele vem para convencer outros também. A manifestação do poder de Deus na sua vida, alguém vai olhar e vai dizer: vixe, é crente. Irmãos, eu não sei você. Eu não sei você. Mas eu tenho me maravilhado com o poder de Deus na minha vida. Eu tenho me maravilhado com o poder de Deus na minha vida. Você chegar para uma pessoa endemoniada, por exemplo, homens e homens de força, tentar segurar aquela pessoa e você chegar assim e dizer: em nome de Jesus, saia. Isso é poderoso, irmãos. E todo mundo que está ali dizer: gente, ele nem tocou nela ou nele, não fez força nenhuma. Como assim? Existe um camarada que está registrado na Bíblia que ele queria até pagar, né? Eu quero esse poder aí. Um homem chamado Simão. Esse rapaz, é bom esse negócio aí, ó. Falar e acontecer. Eu quero. Ei, tá de graça para mim e para você. Há mais de 2000 anos, Jesus conquistou esse poder para mim e para você, irmãos. Se alegra, crente. Falarão novas línguas. Sabe o que é isso? Dá um nó na cabeça do diabo. Porque quando você diz: eu tenho uma taça de água, o diabo sabe que é uma taça de água.
Mas quando você começa a rambande combriche canta labra acelerei, remimi que tobroco chorrebe canta labra, ele diz, tá falando o que ali? Não estou entendendo nada. É para ele ficar pirado mesmo da cabeça. Porque a palavra diz que quem ora em espírito, ora em verdade a Deus. Fala mistérios com Deus. Deseja hoje, não sai daqui. Eu digo, não saia daqui hoje sem receber revestimento de poder na sua vida. Se você já é batizado, deseja mais. Existem dons de poder, existem dons vocais, existem dons para você. É revelação, sabedoria, discernimento de espírito. Está disponível para mim e para você. Foi conquistado com alto preço lá na cruz. Você nunca sabe o que é. Qual é o poder do nome de Jesus? Você não sabe quanto seria mandar um demônio sair e ele sair. Você tem se maravilhado com isso, irmãos? Você olhar para uma enfermidade e o diagnóstico dizer assim, não tem mais jeito. Apresentar alguém para você e dizer, ó, desenganado. E você dizer, eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade no nome de alguém que é poderoso. E no nome de Jesus, receba a cura agora. Quantos aqui têm desejado ver a manifestação? Ver esses sinais acompanhando você. É para mim, para você, irmãos. Não é para o pastor da igreja, não é para Jesus, não. Porque ele já fez, ele já foi. Ele só deu uma degustação. Ele só fez uns demonstrativos, como era que fazia. Quem aqui já assistiu a série The Chosen? Aleluia. Sabe, irmãos, eu fico me maravilhando com aquelas coisas que Jesus fazendo. Eu tenho desejado para mim também, tá? É legal, é para mim e para você, irmãos. E você chegar alguém desenganado e você dizer em nome de Jesus. Oh, aleluia. 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 Eu estou tendo uma visão, irmãos. Aleluia. Há uma unção aqui nessa noite. Eu estou vendo especificamente um poder sendo liberado para você que crê. Sabe, feridas abertas. E você, no nome de Jesus, eu vejo pessoas aqui hoje para receber dessa unção. De você dizer assim, em nome de Jesus, e pele, tecidos de pele ser reconstituído instantaneamente. Oh, aleluia. Aleluia. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Não se recusa a crer não, irmãos. Não se recusa a crer não, porque não crer nisso é pecado. Eu vejo pessoas com feridas desenganadas. E você dizendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E pele sendo reconstruída. Quando eu vi no The Chosen a cena de Jesus impondo as mãos naquele leproso, irmãos, meu Deus do céu, aquilo vem muito forte dentro de mim. Ele olhando para as mãos e as feridas sendo curadas, os tecidos se recompondo. Esse é o poder de Deus para mim e para você, irmãos. Não é para você se gloriar. Pegarão em serpente e nada vai acontecer. Paulo experimentou. Pegou numa serpente, ela picou. Todo mundo ficou esperando, esse homem vai cair morto. Sacudiu para lá, eu acho que quem morreu foi a serpente. Aleluia. Aleluia. Ei, se prepararem alguma coisa para te matar. E eu recebo. Se prepararem, porque aqui se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Oh, aleluia. Aleluia. Eu conheço um testemunho de um homem que prepararam um veneno para ele. E era um veneno que morria instantaneamente. Mas depois que todos assistiram e viram que ele não morreu, a resposta foi: eu quero esse Deus que você serve.
Os sinais vão acompanhar você, irmãos. É para essas coisas. Imporão as mãos nos enfermos e eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter lhe falado, foi recebido nos céus e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor. Eu quero que você pegue esse versículo para você nessa noite. Você que está crendo. Você que está crendo. Você que o Espírito Santo ministrou ao seu coração aí, por coisas que você irá fazer. A palavra, irmãos, está dizendo que o Senhor cooperou com eles, fazendo o quê? Confirmando. No verso 20, está dizendo, confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam. Glória a Deus. Ei, quando você for fazer, creia. Jesus, ele vai confirmar. Ele vai confirmar com sinais que ele está com você. Ele vai confirmar com sinais que o Espírito Santo habita em você, ele está em você, e através de você, você vai ser poderoso, você vai realizar grandes coisas para o Senhor. É por isso que Jesus disse, ei, vocês farão as mesmas obras. Quantos estão crendo aqui para as maiores? Não se recusa a crer. Fica de pé. Oh, aleluia. Não saia daqui nessa noite sem receber o revestimento de poder do Senhor. Eu não vou impor as mãos sobre você não, irmãos. Mas eu vou orar agora. E quem ainda não é batizado no Espírito Santo, se você crer, você vai começar a falar em outras línguas. Mas você também que já crê, você que já é batizado, a palavra diz que lá em Atos 10, quando Pedro foi chamado à casa de Cornélio, e diz que desceu do céu, todos foram salvos e cheios do Espírito Santo. Não sou eu que vou garantir o quão poderoso você vai ser no dia a dia. É o Espírito Santo do Senhor. Se tem alguém nessa noite aqui que ainda não é batizado, não é vergonha não, irmãos, você dizer que não é batizado. Mas também não é vergonha você orar em outras línguas, mesmo que ninguém entenda, pois a proposta é essa. É os céus e a terra tendo uma comunicação vertical de uma forma eficiente. É para você. A palavra do Senhor diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Aleluia.